e pedido ao senador Sarney que se licencie, pelo menos. O senador Cristóvão propõe que ele se licencie por 60 dias. Outros são mais duros, acham que ele deve se afastar da presidência da casa. O senador Sarney, que vem tentando enfrentar a crise, mas, às vezes, com uma resposta muito lenta diante da velocidade com que a imagem do Senado vai sendo prejudicada diante da opinião pública. O senhor acha que o senador Sarney precisa se afastar? Existe uma mesa recém-eleita, que é 6 meses, né? Olha, quando me vem com essa história, e não é o que você está fazendo, você está perguntando porque existe, e vem para mim quase que diariamente pergunta nesse sentido. Pai, é sim ou não o afastamento do presidente Sarney? Digo, olha, não pode, numa questão delicada como essa, você não pode ficar no sim e no não. Eu acho que tem que fazer todas as auditorias internas e externas, ver efetivamente o que aconteceu, se houve má conduta, houve deslize, houve a quebra da ética, seja quem for, seja funcionário normal, seja um graduado, um diretor, seja membro da mesa ou não, seja presidente da casa ou não. Bom, mas tem que comprovar. Nós temos que dar, no mínimo, o direito da dúvida, fazer a investigação e aí sim afastar quem tiver que ser afastado. E não pode ser simplesmente sim ou não, como que dizendo, olha, se cortar a cabeça dele, fica tudo resolvido daí. Não, para mim não funciona assim e por isso eu tenho dito quase que diariamente. Vamos fazer toda a sindicância interna e externa e vamos afastar quem cometeu o erro, ou quem cometeu o delito, ou quem agiu de má fé, seja quem for. Mas não simplesmente dizer, vamos afastar esse ou aquele e está tudo resolvido. Senador, eu vou propor um exercício aqui hipotético. Digamos que, efetivamente, a hipótese de afastamento do senador Sarney se materialize por essa ou por aquela razão, ou até porque por iniciativa dele, né? Digamos. Qual seria o plano B no Senado? Por exemplo, assumiria o vice, o senador Marconi Perillo, por um tempo limitado, até que se houvesse uma outra eleição. Há uma figura no Senado que até ontem ouvi falar na possibilidade do senador Marco Maciel assumir a presidência pelo perfil dele, de pessoa conciliadora, mas também rigorosa com relação ao cumprimento das regras, etc. Qual seria o plano B ali no Senado, como exercício hipotético? Bom, como exercício hipotético, primeiro, eu entendo claro, se isto acontecer, se o presidente resolver sair da presidência, por motivos que ele atualmente teria que demonstrar o porquê da saída, nós teríamos que partir rapidamente para eleger um sucessor. E a vaga pertence ao PMDB, né? Em tese, o maior partido. Se pertence ao PMDB, é natural que o PMDB vai reivindicar a vaga, como foi agora na disputa mesmo em relação ao Tião Viana, porque havia um acordo que o PMDB ficaria com a presidência da Câmara dos Deputados e o PT assumiria a presidência do Senado. Enfim, o acordo não funcionou e prevaleceu o princípio da maior bancada. Se esse princípio prevaleceu no processo eleitoral que elege Sarney e o senador, o vice-presidente, o Perillo, né? O Perillo, bom, vamos ter nova eleição e provavelmente o novo presidente da casa seria do PMDB. E o PMDB não vai abrir mão. Em véspera do processo eleitoral, está aí 2010, nós sabemos a importância que é a presidência do Congresso Nacional. Então, acho que o PMDB terá que discutir entre os seus quadros, apresentar o seu candidato. Bom, mas como a decisão soberana é do plenário, o plenário é que vai decidir se aceitará essa indicação ou se apresentará uma outra proposta. Eu posso de pronto adiantar que o senador Tião Viana deixou claro que ele não aceita em hipótese nenhuma e que, como ele me falou, ele não pediu segredo, ele é candidato a governador no Acre e vai cuidar da sua campanha. Senador Paim, vou pedir licença ao senhor, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco nós voltamos a conversar com o senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul. Momento só, até já. Nós voltamos a conversar com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, o senhor, ao longo desses 23 anos de Congresso Nacional, tornou-se muito conhecido por uma causa muito clara que o senhor se bateu por ela, vem se batendo por ela há quase 2 décadas. Felizmente agora o senhor não precisa tanto, que isso mais ou menos se estabilizou, que foi o salário mínimo. O senhor entende que o salário mínimo, nesse momento, durante estes 6 anos que já vivemos do governo Lula, ele ganhou uma regra estável e
é mais ou menos justa, satisfatória? Eu entendo que sim, Cristina, até porque eu participei dessa elaboração. Eu consegui montar uma comissão especial a partir do Senado, e nessa comissão especial nós aprovamos uma redação que disse que o salário mínimo subiria todo ano conforme a inflação, mais o dobro do PIB, o dobro, veja bem. 2 vezes o PIB. 2 vezes o PIB, né? O crescimento do PIB. Isso. E que ele sairia de maio para ficar coincidindo mais com a peça orçamentária, e todo o ano adiantaríamos um mês, né? Foi maio, foi abril, foi março, fevereiro, agora o ano que vem é 1º de janeiro, já aumento do salário mínimo. Depois da discussão que envolveu o executivo, as centrais, as confederações, se chegou a um meio termo, que eu concordei. O salário mínimo passou então a crescer, a inflação mais o PIB. E isso virou uma política salarial permanente, que elevou no governo Lula o crescimento do salário mínimo real na ordem de 46%. Eu acho que agora nós temos uma política definitiva para o salário mínimo. Eu me sinto contemplado, porque até um tempo atrás, você acompanhou muitos anos, porque você tem alguns anos de Congresso também. Opa, não preciso falar quantos anos. Você lembra que quando eu falava que o salário mínimo poderia tranquilamente ultrapassar a barreira dos $100, diziam que era demagogia e que eu ia quebrar o país, né? Hoje o salário mínimo é mais de $200, e não é só para a questão de vincular o dólar aqui no argumento. É que houve um crescimento real de mais de 40%, de 46%. O último dado que eu achei interessante, que o salário mínimo injetou em fevereiro passado, em época dessa crise, que o mundo todo atravessou, em torno de 21 bilhões de dólares, 21 bilhões de reais, que foi fundamental para o mercado interno. E agora para janeiro se calcula que ele vai injetar na economia 35 bilhões de reais no mercado interno. Eu considero o salário mínimo o principal distribuidor de renda do país. Até porque ele continua sendo referência para algumas questões. E isso acaba ajudando, combate à miséria, combate à pobreza, faz com que as pessoas tenham o salário um pouco mais decente. Ele é referência também para o piso regional, que é adotado em alguns estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também o Paraná. E pelo outro lado, ele acaba sendo referência também para o piso das categorias. O camarada, quando vai negociar o piso, não, mas o salário mínimo subiu tanto por cento, subiu 10, subiu 8, por que o meu piso não pode subir pelo menos a mesma proporção do salário mínimo? Então eu acho que o salário mínimo está no bom caminho e espero que essa política não seja mudada independente do resultado de 2010. Senador, você mencionou agora a sua trajetória no Congresso e houve uma cena que o senhor protagonizou que nós de televisão nunca mais esquecemos. Essa cena entrou mais ou menos para a antologia das imagens impressionantes do Congresso Nacional. O senador Paim, muito nervoso, sobe à tribuna com um exemplar da Constituição, muito bravo com a questão. Foi naquele dia que eu decidi ser candidato ao Senado. Pode contar que eu vou emendar. Senador Paim faz um discurso duríssimo e, para espanto de nós todos, rasga a Constituição. Aquilo era um gesto gravíssimo, porque a Constituição é um símbolo da República. Da ordem social. Arrancou e atirou a Constituição. Em direção a um outro deputado. Em direção, na Câmara dos Deputados. Isso. Você sabe que, vez por outra, quando a gente faz alguma reportagem que, por alguma razão, mostra os momentos graves do Congresso, de crise, a gente usa até hoje aquela imagem. Mas sabe que eu não atirei. Eu encaminhei pela via aérea em direção a ele. Mas por que isso aconteceu? Porque, na verdade, naquele dia, dizia, olha, aqui está o salário mínimo, que eu brigo tanto, aqui está a licença gestante, aqui está o aviso prévio, as férias, porque naquele dia estavam votando uma lei que dizia o seguinte, acima do que está no texto da Constituição, da CLT, enfim, vale o acordo entre as partes, ou seja, era a flexibilização definitiva do direito dos trabalhadores, dizendo que valeria o negociado acima do legislado, acima da lei. Isso eu não vou concordar. Daí fiz aquela confusão, depois de 2, 3 horas, perdi a votação, e quando eu perdi, digo, agora perdi, vai para o Senado, mas eu vi que só podia votar no outro ano, pelo tempo da burocracia, que é natural. Digo, eu sou o candidato ao Senado e vou derrubar lá. E para alegria minha, quando cheguei no Senado, consegui me eleger, e foi o primeiro projeto que nós derrubamos. Que era o que rendeu as homenagens, nesse caso, o apoio do presidente Lula e também, na época, o ministro do Trabalho, Jacques Wagner. Mas antes só precisa rasgar a Constituição. Foi rasgar, para depois derrubar aquilo que seria, que eu dizia, o que eu quis demonstrar? Vocês estão arrancando o coração da Constituição. E peguei as folhas, eu já via, aquele capítulo. Taticamente eu já via meio que ali separado, e puxei e mostrei, está aqui o coração. Daí eu... Olha,